Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do Misteriosamente. Até onde você acredita nas criaturas míticas? Sabia que nem todas são frutos da imaginação? Hoje, vamos explorar algumas das criaturas mais conhecidas na sociedade moderna. 1. Moby Dick. A baleia que inspirou esse romance se chamava Mocha Dick, uma baleia albina que viveu no século XIX, nas águas da ilha de Mocha, aqui perto na costa do Chile. Existem mais de 100 registros de ataques feitos pela baleia, e sabe o que é o mais interessante? Grande parte dos ataques foram exatamente contra navios que capturavam baleias. Estima-se que a Mocha Dick passou 30 anos fazendo os seus ataques. Os primeiros registros foram no ano 1800 e a sua história chega ao fim em 1830, quando um grupo de marinheiros teve êxito na caçada pela temível cachalote branca. 2. Dragão. Podemos dizer que os dragões fazem parte de um tipo de folclore mundial, pois diversos povos que nunca tiveram contato relatam sobre o mesmo tipo de réptil voador. Existem diversas teorias de como surgiu a história dos dragões, entre elas estão a possibilidade da descoberta de fósseis de dinossauros por civilizações antigas, ou até mesmo ossos de baleias que eram levados de cidades litorâneas para as grandes capitais, onde ninguém sabia o quão grande uma baleia poderia ser. Mas, é aí que entra o parente distante do atual dragão de Komodo, o Megalania. Ele fez parte da megafauna que habitava principalmente onde hoje é a Austrália, e vai por mim, com certeza ele colocava medo em qualquer um que o encontrasse, podendo chegar até 8 metros de comprimento e pesar quase 2 toneladas. Ele ainda tinha uma saliva extremamente venenosa, seu veneno tinha um efeito anticoagulante, ou seja, aumentava o sangramento das suas vítimas por deixar o sangue mais fino. Motivos não faltavam para esse grande réptil ser temido ao ponto de ganhar várias histórias aterrorizantes. 3. Lobo gigante ou lobo terrível. O lobo gigante tem ganhado destaque na sociedade moderna, sendo em jogos, filmes ou seriados, e por mais incrível que pareça eles realmente existiram. Fazendo cerca de 10.000 anos que ocorreu a sua extinção. Eles eram perfeitos caçadores de animais de grande porte, pois tinham patas mais curtas, uma cabeça maior e mais pesada e os seus dentes eram uma verdadeira máquina para quebrar ossos. A espécie era um grande predador, mas a história começou a mudar há aproximadamente 16.000 anos atrás, exatamente no mesmo período que ocorreu a chegada dos primeiros humanos ao continente americano. Não sabemos com certeza o motivo da sua extinção, mas existe uma desconfiança de que a chegada dos humanos pelo Estreito de Bering causou um grande impacto na megafauna, deixando o lobo gigante com uma grande dificuldade de encontrar suas tradicionais presas. Eles tiveram que mudar seus hábitos, passando de predadores de grandes animais para catadores de carcaças. Sua estrutura corporal não era adaptada para caçar animais de pequeno porte, diferente dos lobos cinzentos, que vivem até hoje. 4. Berserkers. Durante toda a história da humanidade houveram diversos confrontos, algumas civilizações consideram isso algo divino. Mas para uma civilização manter-se viva era preciso ter guerreiros destemidos. Os vikings ficaram mais conhecidos graças aos seriados e filmes que conseguem mostrar um pouco das suas histórias e tradições. Os berserkers eram um tipo de esquadrão de elite dos vikings, pois eram usados somente em algumas situações estratégicas. Era fácil reconhecer pois além das suas armas eles vestiam peles de urso ou lobo, sem nenhum tipo de armadura. Tendo uma grande força, fúria, resistência à dor, entre outras características, deram a fama de grandes guerreiros, tanto que membros da realeza da Escandinávia escolhia eles para serem seus guardas pessoais. Até hoje não se sabe o que causava esse grande frenesi nesses guerreiros. As teorias são diversas, vão do consumo de bebidas alcoólicas e plantas alucinógenas até um certo tipo de transe auto-induzido durante os rituais que faziam para homenagear o deus Odin. A única certeza que temos é que realmente foram grandes guerreiros. 5. Unicórnios. Muitos acreditam que os unicórnios são uma criação fictícia, para histórias infantis ou filmes com magias. Mas na verdade eles até viveram com o ser humano moderno há centenas de anos atrás. Mas nem tudo são flores, a real aparência do Elasmotherium, ou unicórnio siberiano, pode decepcionar um pouco, pois eles não pareciam nada com um lindo cavalo de um único chifre. Eles eram um parente próximo dos rinocerontes, mas era 3 vezes maior e o seu chifre podia chegar a 2 metros de comprimento. Ainda não se tem certeza do motivo que levou à extinção do unicórnio siberiano, mas a mais provável foi a grande mudança no clima que ocorreu na época.
6. As Guerreiras Amazonas. A lenda das Amazonas conta sobre mulheres guerreiras com grandes habilidades em combate, que viviam de maneira isolada em uma sociedade somente de mulheres. Nos últimos anos essa lenda ganhou mais visibilidade graças às aparições mais frequentes da super-heroína Mulher Maravilha. Antes de continuar, deixe nos comentários se você acredita que elas realmente existiram. E se eu te falar que encontraram os túmulos das mulheres citas na Europa? Muitos acreditam que a lenda das Amazonas surgiu graças a essas mulheres guerreiras. Os esqueletos delas eram repletos de marcas e fraturas sofridas em guerras, e um detalhe curioso, além dos esqueletos, as armas usadas em batalhas também estavam dentro do túmulo. Uma coisa muito interessante, o Brasil teve as suas guerreiras amazonas, você acreditaria? Em 1540 uma armada espanhola estava explorando a América do Sul, e foi aí que veio a grande surpresa, as Icamiabas, que traduzindo seriam mulheres sem marido. Podemos dizer que esse encontro não foi muito agradável para os espanhóis, pois eles tiveram um confronto contra as mulheres guerreiras, e saíram derrotados. Depois deste encontro os espanhóis começaram a chamar as mulheres sem marido ou de Amazonas, pois elas eram exatamente como nas histórias que já tinham escutado. Como homenagem às índias guerreiras, eles batizaram o rio e toda aquela grande faixa de terra de Amazonas. Assim batizaram o maior estado no Brasil. E aí, o que vocês acharam desta seleção? Qual delas vocês mais gostariam de ver na vida real? Deixem nos comentários a sua opinião e compartilhem conosco outras criaturas que gostariam de saber mais sobre. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo interessante. Até a próxima!